gostosa. Que coisa gostosa que a garota começa um negócio e ela tá achando que ela tá falando por osmose. Espera aí que eu vou recuperar o meu... Mulher, gente. Mulher se preocupa sim. Eu fiquei perguntando, acho que nós ficamos umas 3 horas aqui, eu e meu convidado, preocupados com o brilho, aquela coisa, né? Eu tava preocupada, estava ressaltando os chifres que eu já tomei, mas esqueci do microfone. Hoje, nós vamos bater aquele papo gostoso mesmo com uma pessoa muito especial. É uma pessoa que eu admiro, é um trabalho incrível que essa pessoa tem feito, entendeu? Ai, eu já vou dizer para vocês quem é. O nome dele é Claudinei Pereira dos Santos, mais conhecido como Santão. Tudo bem contigo? Flávia, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer você por ter me concedido o espaço aqui e por me chamar de pessoa especial, tá? Eu, sinceramente, não me considero assim. Penso que todas as pessoas são especiais e que cada um tem uma função dentro da sociedade. Eu classifico as pessoas pelos seus comportamentos. Tem pessoas que ajudam a sociedade a evoluir e a terem algo de melhor. Eu estou tentando fazer assim, tá bom? Muito obrigado pelo seu elogio. Imagina! É que, gente, tem gente que é especial na arte de ser realmente um acréscimo na vida das pessoas. E tem uns que é na arte de ser uma pedrinha no sapato, né? Mas todo mundo é especial. Santão, conta pra mim. Você entrou como vereador de Londrina, agora na eleição de 2020, né? Sim, você falou bem, eu entrei. Eu não comprei nenhum voto. Exatamente. Eu não tive uso do fundo eleitoral. Eu me recusei a comparecer na televisão, Olha na só. propaganda eleitoral gratuita, que na realidade Que na não é realidade gratuita. não é. Me recusei a comparecer na propaganda eleitoral gratuita do rádio. E foi graças a Deus que estou ali na Câmara de Vereadores, apenas pedindo voto para amigos e Olha amigos só. também pedindo voto para outras pessoas que eles conheciam. Uhum. Porque eu sou nascido aqui em Londrina e todo mundo conhece do meu procedimento de honestidade. Eu sou policial há 24 anos Nossa. e considerando esses aspectos aí que hoje, infelizmente, se tornaram virtudes, que são, na verdade, obrigações, eu digo, da honestidade, as pessoas querem pessoas honestas na política. Você disse uma coisa bem interessante mesmo, porque hoje em dia você já percebeu que quando... muito de moda, né? O motorista de aplicativo. Nós tivemos aqui um podcast só com motorista de aplicativo. Parece que virou um acontecimento geral que aquela pessoa, de repente, foi honesta e devolveu um celular, ou uma pessoa encontra uma carteira na rua, foi honesta, devolveu aquela carteira. E são atitudes que hoje em dia são colocadas como um ato heróico, quando, na verdade, é simplesmente exercer a honestidade e a cidadania, né? Perfeito. Olha só, Flávia. Eu sou policial rodoviário federal. E eu preciso ser honesto, porque eu prestei um concurso público e vou servir a população. Claro. O cargo de vereador, eu deveria ser mais honesto ainda. É lógico que não existe níveis de honestidade, existe só o Claro. honesto e o desonesto. Mas considerando que dentro do cargo de vereador, que é um cargo eletivo, onde você tem uma situação de confiança e as pessoas só votam em você porque confiam naquilo que você vai fazer. Claro. Quem está na carreira política tem que ser o mais honesto de todos. Muito ao contrário do que disse aquele ladrão safado de 9 dedos lá, que disse que o político, por mais corrupto que seja, ele é mais honesto do que os funcionários públicos. Claro que porque roubou mesmo mais ele faz, roubando, depois quando ele vai pedir voto de novo, ele tem que dar a cara a tapa à população. Essa frase dele é uma frase vergonhosa, Pois tá? é. Inaceitável. Pessoa para entrar no cargo público eletivo tem que ser honesto. É obrigação. Exatamente. Sabe que hoje eu compartilhei no meu Facebook público, que eu tenho dois, né? Tem um público e um privado. E no meu Facebook público eu publiquei algo a ver com isso. Daqui a pouco eu vou pedir o meu celular de volta, recuperá-lo. E vou mostrar um pedacinho do texto para você ver, que é bem sobre isso, sabe? As pessoas têm que parar de romantizar a corrupção. Entendeu? Essa história do roubou, mas faz. Você tá brincando com a minha cara? Roubou de mim, ou seja, sabe o que vai acontecer? Você vai roubar meu carro, mas me dê uma carona.
Perfeito. Tá brincando comigo? Não. Sabe, da mesma maneira, eu quero saber um pouco mais sobre outros detalhes teus, mas já que já estamos nessa partezinha aqui, eu quero falar disso aqui mesmo. Que é o quê? Nós temos muitas vezes a pessoa que diz, ela entra em um cargo público e ela entra com um tipo de promessa, né, entre aspas, digamos, faz uma proposta, olha, eu vou entrar porque eu vou debater com essa bandeira, digamos assim. Não? Uma maneira de dizer. Mas como é? Eu vou entrar, por exemplo, na área, vou defender a causa animal. O outro, eu vou defender, no teu caso, a área da segurança, a área de tudo. E o meu grande interesse em estar conversando, em ter a tua presença aqui, a minha admiração foi onde? A coerência tua no seu trabalho. Essa coerência de dizer, eu quero entrar, eu quero trabalhar essa área, essa área, essa área, e você está realmente batendo bem em cima dos direitos dos profissionais da segurança, né? Flávia, justamente, eu sou conservador. Então, eu defendo a família, eu defendo o comércio e a indústria. Claro. Porque a agricultura, porque sem eles, nada subsiste no nosso país. Exatamente. Esse pessoal é a base da contribuição tributária. E sem a contribuição tributária não existe policial, não existe médico, não existe professor, não existe asfaltamento, não existe postos de saúde. Uhum. E se as pessoas não tiverem condição de segurança, ninguém consegue sair para trabalhar. Não consegue para nada. Por isso que nós precisamos valorizar a figura do policial e dar condições legais de trabalho ao policial. Eu, na minha condição de vereador, tentei legislar aqui em Londrina para que os procuradores públicos do município defendessem os guardas municipais em situações em que os guardas municipais estivessem envolvidos e fossem processados em razão do cargo. Exercendo o cargo. Infelizmente, o parecer jurídico da própria Procuradoria da Prefeitura de Londrina disse que guarda municipal não serve para a segurança pública, que serve apenas para cuidar de patrimônio público, que eles estão excluídos do artigo 144 da Constituição. Eles alegaram isso porque na minha justificativa do projeto de lei, eu disse que, através de um decreto, o presidente Bolsonaro trouxe para o policial rodoviário federal, para o policial federal, essa condição. Hoje, os advogados gerais da União defendem esses profissionais de segurança pública a nível federal. Inclusive, eu já fui defendido 2 vezes. Olha só. Por advogados gerais da União. Isso é a Polícia Federal, né? Sim. Não a Polícia Militar do Estado do Paraná, por exemplo. Polícia Militar do Estado do Paraná, as polícias civis. Porque até onde eu sei, a Polícia Militar também passa por esse problema. Todos os policiais passam. Das ocorrências, por exemplo, ele em virtude exercendo o cargo dele, a função dele, ele está ali. Algum motivo, sabe, que ele está ali conversando. Porque tem gente que acha que a polícia sempre chega já chega atirando sempre. Não é assim. Lógico que não é assim. Isso a mídia, ela é muito cruel. A mídia que a gente achava que funcionava. E graças a Deus, tá caindo a cortina. Eu fico pensando, Santão, há quanto tempo, quantas mentiras há muito tempo atrás, quando nós não tínhamos essa clareza. Hoje nós temos a internet. Da militância da mídia. Gente, como a gente foi enganado por tanto tempo. E o policial, ele tá ali agindo em prol, óbvio, da sua própria vida também, mas para proteger a população. Agora mesmo, nós tivemos que o policial matou o bandido que estava como refém. E o que aconteceu? Ao invés de dizer, refém foi salva após bandido ser abatido, que para mim tem que ser assim. Não. Policial mata homem, em letras garrafais, que mantinha refém, mulher, aquela coisinha. Palhaçada, né? Flávia, olha só. Eu creio que o policial no Brasil atira pouco. Eu também. Tá? Nós deveríamos ter respaldo legal para atirar muito, muito mais. Inclusive, existem 2 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que foram escritos pela minha pessoa. Olha. Antes de eu estar no cargo de vereador, eu sempre escrevi projetos de lei. Entreguei para senadores, para deputados federais. E, na época, quando o deputado Felipe Barros foi eleito, eu entreguei 2 projetos para ele. Para dar respaldo ao policial para atirar quando, por exemplo, alguém sai em desespero
em fuga na contramão de direção, em cima de uma calçada. Eu acho um absurdo o policial ter a necessidade de perseguir o cara 10, 15, 20, 30, 100 quilômetros, como já aconteceram perseguições, Claro. até esperar o cara bater. Muitas vezes o marginal bate em uma família, mata uma família, porque você tem a obrigação de ficar protelando para proteger a vida do marginal, que às vezes está com o carro roubado, Porque você não pode atirar Tá na com vítima da carro- sociedade, né? está com o carro cheio de droga, está com o carro cheio de armas. Então, voltando lá no comecinho, quando eu falei que eu divido a sociedade pelo comportamento das pessoas. Esse cara aí não é especial. Ele é um marginal que traz prejuízo à sociedade. Então, a gente Exato. não tem que ficar defendendo esse tipo de gente, não. Tem que meter fogo o mais rápido possível. Agora, Concordo. esse negócio da polícia já chegar atirando, eu sou policial há 24 anos, nunca vi uma situação dessa. Nenhuma. Claro. Em local algum do Brasil. É aquela história, né, gente? Lá no Rio de Janeiro, eu considero o Rio de Janeiro meio que quase outro mundo, né? É quase uma história sozinha aquilo ali, porque é impressionante como é ali. Agora você viu, parecia cenas de guerra. Parecia cenas de guerra. Olha, posso te interromper? Não parecia, não. São cenas de guerra. Exato. Aquela cena do helicóptero lá, sendo quase abatido. Ainda bem que o bandido que estava usando o fuzil .50 com aquelas munições traçantes era ruim de mira. Eu não errava de forma alguma. O equipamento que ele tem Aham. é uma arma de guerra. É uma arma específica para abater blindados. Perfura blindagem. Que quando vamos ver, nunca deveria estar nas mãos de um civil. Infelizmente a gente tem aqui o Edson Fachin, que é aqui do Paraná, que foi colocado no Supremo através de indicação da Dilma, Que vergonha. que de forma absurda deu uma determinação monocrática para que a Polícia Militar não subisse o morro do Rio de Janeiro, os morros. Eu já fui trabalhar pela Polícia Rodoviária Federal em operação no Rio de Janeiro. Olha só. Eu sei muito bem o que é aquilo lá. Aquilo não é brincadeira. É zona de guerra mesmo, né? Lógico que é zona de guerra. Esses defensores públicos aí que fazem uma crítica dizendo que viram certo exagero da ação policial, Aham. eles têm que pegar e subir o morro. É, né? Subir o morro Com livro, né, de preferência nas mãos. com o livro nas mãos, Sem segurança, armado. joga o livro na cabeça dos traficantes. É. Se voltar vivo e não voltar com a cueca melada de cocô, porque certamente eles vão se borrar todos, aí eles podem criticar a ação policial. Agora é muito fácil ficar dentro de uma salinha com ar-condicionado, analisando dados estatísticos. Muitas vezes, alguns deles são financiados para entrarem nesses cargos públicos pelo crime organizado próprio para narcotráfico. criticar a polícia. É um absurdo. É um absurdo, realmente. E sabe que uma coisa que me dá muita... Eu estive conversando já em um outro podcast com uma outra pessoa, muito sobre isso. É essa falta de informação real da população. Onde ela recebe em casa essa informação. Cuidado, a polícia pode, se ela entrar ali, só por você ser preto, ou só por você ser isso. Gente, se você está em uma atitude suspeita... É óbvio. Não é dizendo, gente, que uma pessoa que não pode ocorrer, porque assim como tem um policial que às vezes pode ser corrupto, pode ser exagerado, tem médicos, como a última aí, um anestesista que violou a mulher dentro da sala de parto. Ou seja, todas as profissões têm suas maçãs podres. Não é dizendo que não existe. Claro que existe. Mas eu entendo assim, sou filha de policial aposentado e é muito menor o grupo de policiais corruptos do que o número de policiais pais de família corretos, que tentam fazer o bem, inclusive brigando às vezes com o próprio Estado, que é quem deveria dar todo o suporte para que essa pessoa exercesse realmente a função dele, né? Palavras perfeitas. Eu, na minha carreira policial, já aprendi 3 policiais. Infelizmente. Um deles foi por tráfico de drogas. Ele até me conhecia pelas redes sociais. Na hora ele falou, olha, Santão... Eu falei, esquece. Você tá do lado de lá. Você foi comprar drogas de um traficante para levar para outras pessoas e você não está do lado da polícia. Não me Claro. peça absolutamente nada. É uma maçã podre que está no meio de um carregamento de maçãs. Agora, tem gente que gosta de criticar a instituição policial. Generalizar, né? Generaliza, muito diferente, entendeu? E outra coisa, esse negócio de, o policial matou porque é negro,
Isso aí é uma babaquice desse povo aí de direitos humanos, Claro. desses grupos falsos que dizem que defendem os negros, porque quando morre policial negro, quando Exato. morre qualquer negro que não é da patotinha, que não é do PSOL, que não é do PT, ninguém fala nada, não tem um post. Inclusive, Flávio, amanhã eu vou gravar um vídeo, eu estou aguardando passar 3 dias para comprovar isso que eu estou falando. Morreu um rapaz na Bahia com uma camiseta do Bolsonaro, ele foi Exato. assassinado porque ele é bolsonarista, ele é negro. Até agora, nenhuma rede de televisão, o Fachin, o Eu vi. STF, Direitos Humanos, essa patotinha A lacração toda, dos artistas que gostam de pisar em bandeira lacração de nacional. artista, grupo de Black Lives Matter, bando de safados, ninguém se manifestou. Pois Agora, se morre um bicho com cabelo do tipo Marielle da vida aí, que é pulseirinha de maconha e pulseirinha de reggae, que na verdade está simbolizando a maconha, aí todo mundo cai de pau. Mas, Né? Santão, Mataram porque é negra, é Mas mentira. você sabe que nem precisa tanto, que essa militância ela tá tão clara, porque faz muito pouco tempo. Agora, acho que nós não temos um mês ainda desse outro atrito que houve e fizeram uma manchete colossal, onde disseram: apoiador do presidente mata petista em um aniversário. Já deixando bem claro que era aquilo. E não era claramente, e você sabe que isso está bem controverso ainda. Que Sim. o problema deles pode ser realmente outro e, coincidentemente, cada um apoia aí um lado. Não teve um motivo, digamos assim, realmente de oposição política. E esse outro, que é claramente, que inclusive o menino que foi assassinado, ele nem estava com a camiseta. Ele estava vestindo a camiseta no momento do assassinato. Você não vê nada. Essa Entendeu? situação lá de Foz do Iguaçu, ela é tão ridícula que a mídia e a esquerdalha, próprio STF teve ministro se manifestando, vão investigar o Bolsonaro por discurso de ódio, sendo que como que o presidente que está lá em Brasília resolvendo diversos problemas vai saber da atitude de uma pessoa que está em Foz do Iguaçu ou mesmo em Brasília, no prédio do lado? Qual é a relação do presidente com isso? Então, eles gostam de formar narrativas. Mas quando você vai tomando por esse lado, analisa uma coisa. Parece que a mesma regra só se aplica dependendo de quem fala. Por quê? Justamente. Porque quando acontece de um petista, vamos falar bem claramente, matar um bolsonarista, não, mas aí, gente, é uma coincidência. A cúpula, todo o grupo não tem nada a ver, é uma coincidência que ele seja. Então, e por que então que quando o queridinho senhor Adélio, eu nem vi a resolução, acabei não vendo o que decidiram. Decidiram que daqui 30 dias eles vão decidir. Tá, eles não decidiram, é que não tá perto da eleição aí, tem que esperar mais um É. pouquinho, né? Tem que morrer na hora certa. A coisa é assim, então como que ele, que tinha filiação, visitas protocoladas, não? Sim. Não, mas ele é uma coincidência que ele seja desses partidos opositores. Aí é uma coincidência. Sempre é coincidência, né? Sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que isso para mim é perguntar para quem sabe. Você como policial, certo? Adélio, ele foi inimputante, né? Inimputável, certo? Dizendo que estava com problemas psicológicos e tudo. Aí ele não responderia criminalmente pela tentativa de homicídio, certo? Se eles fazem agora um laudo e dizem que ele, não, ele está bem psicologicamente, ele não pode vir a ser, então, acionado judicialmente pela tentativa de homicídio? Infelizmente não, porque nós temos no direito penal uma situação que é o tempo do crime, né? Por exemplo, Como se ele estivesse num surto. o surto não justificaria especificamente uma situação de homicídio, mas vamos lá. Nós dois, por exemplo, trabalhamos numa fábrica que tem produtos químicos. E explode algum desses produtos químicos lá e a gente acaba inalando, e esse produto químico, à época, deixa a gente com alucinação. E a gente começa a ver as pessoas como monstros e a gente acaba matando aquela pessoa. Vai ser justificado porque aquela época da inalação do produto químico, você estaria inimputável. Porém, logo após passar os efeitos, você vai para o hospital,
aí você vai voltar à tua razão. Uhum. Então você está em condição de imputabilidade. Tá. Pode ser que a justiça considere isso. Porque naquela época ele não sabia. Ele não sabia que você pegar uma faca e enfiar na barriga de uma pessoa para matar a pessoa, porque é isso que ele fez. Ele foi lá matar. Graças ao bom eterno Deus, o Bolsonaro não morreu. Ele não sabia, eu não sei como que se julga dessa forma, sabe? Então, eu tô tentando entender, porque essa falta de sanidade, digamos assim, ela permitia que ele coordenasse horários de viagens, de frequentar clubes de tiro da família Bolsonaro em Florianópolis, que a família Bolsonaro, algumas pessoas faziam o treinamento deles, né? Como CAC lá. Permitia que ele entrasse na Câmara Federal também. Ou Justamente. seja, é bem Três longo, né? advogados- Esse período de... 3 advogados foram imediatamente lá para defender ele, com um jatinho, que custa muito caro. Coincidentemente também, advogados que já advogaram para vários... Partidos políticos de esquerda. Exato, né? É muita coincidência. Mas isso é tudo coincidência. O nosso país é o país das coincidências, né? É tão bom ter um país de coincidências desse A jeito. nossa né? justiça é cega para alguns fatos e ela enxerga bem para outros. Pois é. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Conta pra mim, quem é o Claudinei? Bom, Santão nasceu em Londrina, nasci numa condição de miséria. Até 2 anos de idade eu morava numa casinha de madeira, aqui próximo ao bairro Hernani Moura Lima, e que na época ainda era zona rural. Ficava do lado de um chiqueiro de porco, inclusive. Ah, Depois a gente foi morar lá no Parigô de Souza, onde que era o início dos 5 conjuntos. aham. Eu fiquei ali até 11 anos de idade. Ali eu comecei a trabalhar nas ruas com 7 anos de idade. Eu vendia alface, vendia geladinho, vendia cocada que minha mãe fazia para Legal. contribuir financeiramente para comprar alimento dentro de casa, para pôr dentro de casa. Depois eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, meu pai é pintor de parede, retornamos para cá, para Londrina de novo. Sempre estudei escola pública, fiz Super. faculdade na UEL, Eu também, pós-graduação. estudei em escola pública o tempo todo. Que escolas você estudou aqui em Londrina? Eu estudei na Moacir Camargo Martins, que é ali no Parigô de Souza 2, Aham. e depois estudei no Lurdão. É que na Maria de Vila Lourdes, Cian- que eles falam? Isso. Nossa Senhora de Lourdes. Olha, eu não sei, eu tava conversando com o pessoal, falei, gente, eu morei fora, né, do país quase 14 anos, então tem pessoas que eu chego aqui não estavam naquela evidência quando eu saí daqui. Mas você não me é estranho, menino? Você estudou Nossa Senhora de Lourdes também? Não, mas não é estranho, não sei. A gente se trombou em algum canto por aí. Agora, eu posso te fazer uma pergunta assim, bem, né, gente? Essa foi. Você já viu aquela coisa quando fala assim, ó, minha amiga mandou Deixa eu perguntar. terminar de falar de mim um pouquinho, É só verdade. complementar, daí você faz essa pergunta aí. Eu acho que ele até sabe o que eu quero. Possivelmente Ele até sabe o que eu quero. Possivelmente é uma pergunta capciosa, né? Então, deixa eu me preparar aqui. Bom, fiz pós-graduação na UEL. Eu já fui carteiro aqui em Londrina, já fui vendedor de Nossa. panela de porta em porta, já fui vendedor de caldo de cana ali no centro da cidade, depois eu fui policial militar 6 anos e meio e eu estou na Polícia Rodoviária Federal há quase 17 anos. Não, já passou 17 anos. Eu estou no topo da carreira. A Polícia Rodoviária Federal tem 18 níveis. Aham. Eu alcancei o nível mais alto em 13 anos de serviço. Nossa, que E legal. fui eleito vereador aqui em Londrina. Como eu brinco sempre de vez em quando, eu falo assim, eu cometi 2 erros graves. Nasci pobre, casei com mulher pobre, agora tem que ter 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos, como dizia. Ela pode dizer isso. A Cris, né? É a esposa do Cris? lá. Do Chris. Everybody hate Chris. Só pra Qual é a gente. pergunta? Calma, respira, né? Pra não dizer que eu sou má, né? Não pode dizer que a Flávia é má. Só pra te dar um tempinho de respiração. Voltando, lembra que eu te disse? Eu vou até ler um pouquinho, gente. Aquela analogia que eu te disse, que é o quê? Eu gostaria que você de casa refletisse, tá? Porque é exatamente isso. Não tô nem falando que crime, qual crime, Não. É só isso, ó. Há cerca de 15 anos, é uma história, é uma analogia. Há cerca de 15 anos, meu vizinho se casou com uma moça pobre e financiou uma casa no nome dela. Todos pensaram que ele deu a casa para ela. Foi nas lojas de imóveis e imobiliou a casa toda, parcelando a compra em 60 meses, no nome dela.
Todos pensaram que ele mobiliou a casa da esposa. Ele ia no mercado e fazia uma farta compra. Enchia a geladeira, tudo no cartão de crédito dela. A mesa sempre cheia, a geladeira sempre cheias. Ele a levava em viagens caríssimas, parcelando todos os passeios em boletos no nome dela. Todos pensavam, nossa, esse daí fez até pobre andar de avião, hein? Olha só, que bom marido que ele é. Um amigo dele, certa vez, estava precisando comprar um carro, tá? Então, ele tirou o dinheiro da poupança da esposa e emprestou e deu para esse amigo. Todos pensavam, além de um bom marido, ele ainda é um excelente amigo, né? Depois de um certo tempo, eles se separaram. E a esposa ficou com a dívida da casa, dos móveis, do mercado, do cartão de crédito, das viagens e ainda sem o dinheiro da poupança que ele deu para o amigo. Após um tempo de separação, descobriram que ele era um estelionatário, foi preso e hoje, depois de cumprir uma partezinha só da pena, ele está sendo solto novamente. Ele quer voltar para a ex-esposa, mas os bons amigos dela dizem para ele, os amigos honestos que ela tem, os bons amigos, aqueles que conseguem ver um pouquinho mais lá na frente, eles dizem para ela, isso é uma loucura, porque essa má fase que ela vive hoje é um reflexo direto, né, das opções e das ações irresponsáveis que ele cometeu no passado, certo? Os amigos maldosos ou ignorantes aconselham ela até a voltar para ele, pois na época que eles estavam juntos, havia o quê? Fartura, geladeira cheia, casa, carro, viagens. Pior, ao que tudo indica, ela está pensando em aceitá-lo de volta. Ela crê que talvez ele não destrua a vida dela novamente. Para um bom entendedor, meia palavra basta. É só uma analogia para gente. Qualquer coincidência, gente, qualquer semelhança é mera coincidência. A situação política do nosso país é muito pior do que essa daí. Né? É uma situação de roubo, de assalto aos cofres públicos. Eu te digo de assassinato, sabe? De assassinato, uma verdadeira quadrilha. Uhum. E tem os cornos intelectuais políticos que ainda acreditam que... Ou acreditam, ou são coniventes, ou talvez tenham lucro com essa situação do banditismo político. E acreditam que eles podem resolver algo. Resolver o quê? Só se for aquilo que está escrito no livro 1984, para a cúpula do partido. Exatamente. Porque, gente, uma coisa que eu sempre falo isso. E brigo mesmo. Não, imagina, né? Sou boazinha. Meu amor, ninguém tá te dando nada. Nada é grátis. Quando você vai no UPA, quando você vai no posto de saúde, todos os profissionais que estão te atendendo não são voluntários, não. Todos são funcionários públicos. Todos recebem seu salário através dos impostos que você paga. Você deve, sim, respeito a esses profissionais, mas você também deve se fazer respeitar. Não é assim que funciona. Entende? Nós temos aqui na cidade de Londrina, no Paraná, porque normalmente o nosso podcast está indo para todo o Brasil e quem sabe, né, para vários lugares brasileiros do mundo possam estar vendo. Mas entenda, aqui em Londrina, no Paraná, neste momento, nós temos um prefeito eleito dentro daquela bandeirinha da saúde, porque ele é médico. E a nossa saúde nunca esteve tanto na UTI. Entendeu? Nós temos gente aqui, como há poucos dias atrás, uma senhora morrer, uma senhora chegar com sintomas que qualquer seguidor de TikTok sabe já reconhecer que é um infarto. Você chegar num centro de saúde com uma senhora dessa e ela morrer. Por falta de saber, as pessoas estarem atendendo ali a tempo, mandar para os lugares corretos, fazer como tem que ser. Flávia, isso são prioridades da política, por exemplo. Claro. Eu sou muito crítico
ao PROMIC, que é um programa aqui de Londrina que foi criado pelo Nedson Micheletti do PT, que destina 1% do IPTU da cidade de Londrina, que nós temos que constar aqui. IPTU milionário, você quer dizer, né? O segundo IPTU mais caro do sul do Brasil. Só perde para a cidade de Balneário Camboriú. É mais caro do que Florianópolis, é mais caro do que Curitiba, é mais caro do que Porto Alegre, que são as capitais. Olha isso. 1% disso é destinado para programas de incentivo à cultura. Eu analiso esses projetos aprovados ali pelo Conselho, todos eles, quase todos eles, são de doutrinação. Na última leva aqui, eles levaram 4 milhões e 534 mil reais. Isso poderia estar investido em saúde, para a contratação de mais médicos, para a compra de equipamentos hospitalares, para a compra de medicamentos, mas se prefere gastar com isso. Outra coisa, eu sou crítico também à assistência social da cidade de Londrina, que para mim é assistencialismo social. Dá dinheiro para esse bando de drogado, craquento, maconheiro que fica na rua, muitas vezes roubando fio de energia elétrica, de escola, de posto de saúde, das casas das pessoas. Dá dinheiro para eles se recuperarem do uso das drogas. Vai recuperar onde? Na biqueira. Né? Eles pegam o dinheiro público do imposto seu e duvido que não vai lá na biqueira comprar droga para sustentar o crime organizado. Você fez, inclusive, um projeto disso. Parece que é a lei antivadiagem, né? Fiz. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A lei antivadiagem deu muita repercussão. Inclusive o padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, que nunca veio aqui em Londrina, eu desafio ele vir aqui, na frente das casas das pessoas que sofrem com isso, para dar solução. O de São Paulo? Nossa, que moral que ele tem com a Cracolândia deles lá. Gosta da galera da Cracolândia, gosta. Eu quero saber o que um craquento faz de bom para a sociedade. Aí tem gente que fica assim, coitadinho, ele só tá ali usando droga. Coitadinho, caramba! Você compra um mercado hoje, daqui a 20 dias, tem lá 3 craquentos na frente do seu mercado. Daqui a 60 dias tem 30. O seu mercado vai para falência. Ninguém vai querer passar ali. Ninguém quer passar lá. Todo mundo que mora naquela região sofre com medo de assaltos quando não são assaltados. Então, esse povo aí, eles gostam de ficar nas praças públicas, ocupar as praças públicas e transformar aquilo numa verdadeira Cracolândia. E Londrina está sendo transformada em micro Cracolândias em diversos locais da cidade. Exatamente. Por exemplo, a praça que fica ali próximo do McDonald's, entre a Tiradentes e a Maringá. Que está em reforma. Está sendo reformada. Você está reformando uma casa para craquentos. Claro. Eu duvido que eles não vão se estabelecer lá de novo. Mas já fizeram isso, porque teve uma reforma ali, teve uma micro-reforma ali já, e eles voltaram. O meu projeto de lei era o seguinte, levou colchão, levou qualquer tipo de imóveis, levou barraca para a praça pública, tem que ser recolhido imediatamente. Exato. Para que eles não fiquem dormindo nas praças públicas. Segunda coisa, vai dar dinheiro para gente que está em condição de miséria ou de pobreza, tem que fazer um teste para ver se essa pessoa não é usuário de drogas. Porque se ele for usuário de drogas, ele tem condição de se manter. Mas em vez dele se manter, ele vai comprar droga. Ele mantém o crime organizado. Ele compra droga. Projeto de lei muito simples e que gente veio me criticar falando que eu era desumano. Eu quero saber o seguinte, o que há de desumanidade nisso? Claro, porque assim, existem lugares assistenciais onde eles podem, albergues que eles podem estar dormindo, mas muitos, por causa da droga, não vão, porque tem regras também, né? Muito claro o que você falou. Olha só, Londrina tem o segundo maior orçamento, que só perde para a educação, na Secretaria de Assistência Social, que tem um orçamento maior do que da saúde. Pagamento de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, dos hospitais, tudo mais. Está na Secretaria de Assistência Social. E se o problema não está sendo resolvido, e se o problema está aumentando, esse dinheiro está sendo mal empregado. Exatamente. Isso é lúcido, é lógico, é claro. Então, voltando nisso que você falou, olha só. O projeto, infelizmente, eu tive que apresentar um projeto de lei que não é um projeto de lei especificamente, mas ele faz todo aquele trâmite burocrático que tem como um projeto de lei, é uma indicação de lei. Ele passa pelo plenário, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, aí ele vai para a Prefeitura. É a Prefeitura que tem que dar a iniciativa. Essa é a iniciativa do Executivo. O que o Executivo fez? Sentou com a bunda em cima do projeto e pronto. Será que leu? Porque até onde eu sei, das últimas vezes onde eu tive uma certa experiência nisso,
quando começaram com a história de projetos contra motoristas de aplicativo, porque eu não coloco e não entendo como projeto de lei para os motoristas para aplicativos. É contra motoristas e aplicativos. Porque Sim. é um projeto onde todas as cláusulas e leis que tem ali dentro só favorecem a CMTU, favorecem para que esse motorista, pai de família, que hoje em dia tem o seu trabalho sem depender, né, da iniciativa municipal ou estadual, ou seja, é um sistema de trabalho onde o cara pega o carro dele e vai trabalhar. E está pagando impostos, sim, e não é pouco. Quando Paga muito aconteceu, imposto. paga muito imposto. Paga para o aplicativo. Não sei se você sabe ali a Paga o margem. combustível. Para o aplicativo de corridas, vai de 25% até 40% de uma corrida. É um absurdo. De taxa para o aplicativo. O combustível, manutenção do carro, quem tem carro sabe como é e quanto custa. IPVA. E outra coisa, fazer a manutenção do teu carro, que só entra a tua família, é uma coisa. Fazer a manutenção de um carro, onde você faz 40 viagens num dia, muitas vezes viagem de 2, 3, 4 pessoas, não é a mesma, né? Dá muito mais desgaste no carro. Muito mais desgaste. Entendeu? Pago IPVA. Não vai me dizer que não, mas aí ele está usando, né, a via pública. Eu estou pagando IPVA do meu carro. Ou seja, eu pago impostos. Quando eu compro combustível, eu estou colaborando com impostos também. Quando foi feito tal do projetinho, o senhor prefeito da cidade queria assinar. E quando foi perguntado, ele não sabia uma linha do que estava naquele projeto. Como você assina algo que vai mexer diretamente na vida de tantos pais de família? Pega todos esses motoristas de aplicativo. Pega todos eles. Nós temos uma média em Londrina de 3 mil, mais ou menos, motoristas de aplicativo. Joga eles tudo na rua sem trabalho. O que o prefeito vai fazer? Vai criar mais cracolândias. Né? Então, ao invés de fazer coisas que eu vi do governo federal, que está facilitando a microempresa, sem burocracia, que está facilitando você começar a ter ali o seu Ô, negócio. Flávia, eu sou contra essa carga tributária excessiva que nós temos no nosso país. Como você disse, você já morou fora. Não sei qual país é. Existem países que têm carga tributária Chile. igual a nossa, só que você não paga nada mais. Você tem uma educação de excelente qualidade, tem uma área da medicina de excelente qualidade, gratuita, segurança pública principalmente. Aqui você tem uma carga tributária alta, mas você tem que complementar tudo isso. Sai caro. Porque se você depender do poder público, você está ferrado. Não, sai caro. Eu entrei com alguns projetos de lei ali na Câmara de Vereadores, como, por exemplo, para que não houvesse o reajuste inflacionário do IPTU esse ano. Nós, infelizmente, tivemos uma derrota. A CCJ votou contra. Claro. E houve pareceres solicitando que a prefeitura se manifestasse. E eu argumentei o seguinte: eu tenho um carro de 10 mil reais para vender, mas eu estou pedindo 11. A pessoa me oferece 10, mas ela pede a consulta para mim mesmo, para eu mesmo que estou vendendo o carro, por 11 mil reais, para saber qual é o valor do carro. Lógico que se eu estou vendendo o carro por 11 mil, eu vou falar assim: não, esse carro vale 11. É isso que foi decidido ali na Câmara de Vereadores. Claro. Eu até falei, qual é a lógica de nós perguntarmos à prefeitura o valor que o IPTU deve ser cobrado, se a prefeitura já está cobrando esse valor? Mas você Né? sabe A prefeitura vai falar o quê? Não, eu quero cobrar menos? Não, é impressionante porque o Paraná, eu acho que nós somos um estado muito rico, tá? Nós levamos ali um peso da agricultura a nível nacional grande, bem, bem grande. Só que, e não só agricultura, nós temos muita coisa boa no Paraná, nós temos uma terra incrível no nosso estado. Mas é um estado incrível de cobranças, realmente, de taxas. Tanto a nível como estado, são impostos estaduais, quanto os municipais. A hora que você junta tudo isso, olha o nosso combustível. São Paulo é mais barato que aqui. Entende? Perfeito. São Paulo é muito mais barato do que aqui. Aqui em Londrina, então, parece que... Não sei, nós temos várias avaliações. Você já viu aquele meme? Que é como você avalia a tua casa, como a prefeitura avalia a tua casa, como comprador e como banco.
Sim. Você tá entendendo? E parece que só a gente conhece o valor real. Para eles é tudo gigantesco. Quando eu pego o meu IPTU, eu chego na frente da minha casa e falo, mas será que eu tô na casa certa, gente? Eu tô achando que eu tô errando a casa, eu tô entrando na casa errada. Eu deveria ter pelo menos uns 3 quartos, 2 suítes, né? Uma piscina gigantesca, porque tá impagável. Nós temos pessoas que chegou a ser uma piada, É quase que um aluguel, o IPTU. né? É caríssimo, entende? E então eu acho que não foi colocada. E me desculpa, mas foi também mais uma mentira eleitoral, porque na reeleição prometeu que não mexeria no IPTU. E foi a primeira coisa que fez. O povo precisa começar a aprender a votar. O povo precisa abrir o olho, entendeu? Precisa. Porque o litro de leite que tá te dando de graça, de presentinho aí, durante a eleição, ele só vai durar até acabar ali. E pode esquecer, meu amor. Porque ele nem vai lembrar de você para te dar o segundo litro de leite depois que entrar. Então comece a votar pensando nos teus filhos, pensando em você mesmo, mais lá na frente. Perfeito. Você entendeu? Pensa no certo. Para de ficar romantizando, entendeu? Que vai ficar bonitinho, olha, gente, mas olha quantas obras que ele está fazendo. É mesmo? Com o teu dinheiro, seu otário, e você não vai olhar? Você está entendendo? É você que está pagando. Uma coisa que a gente conversou também sobre agora com um outro convidado que nós tivemos. Um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um presidente da República. É um funcionário que você, eleitor, está contratando para dirigir a sua empresa, que nesse caso é a sua cidade, seu estado, seu país, por você. E quando você contrata alguém, você vai contratar como? No mínimo tem que ter qualificação profissional. No mínimo. Para mim, deveria ter um certo grau de estudo mínimo. Concordo. Entendeu? Mínimo. Precisa ter capacidade. Como eu disse, tem que ser honesto, tem que ter honestidade. A ficha limpa deveria valer realmente. Lógico. E outra coisa, eu vou mais além disso que você falou. Eu acho que para ser eleitor precisa ter condições para se votar. Exato. Você hoje dá a carteira de motorista para uma pessoa que é capacitada a dirigir. Exato. Porque senão ela pode colocar em risco as outras pessoas no trânsito. Ela não sabe dirigir, ela vai pegar o carro, vai entrar na contramão, vai fazer uma curva errada, vai bater e vai matar. Mas você permite que meninos, meninas de 16 anos, que não sabem nada da vida e que ainda são tecnicamente inimputáveis, em virtude do Estatuto da Criança e do Adolescente, que essas pessoas possam votar. Exatamente. Muitas vezes influenciada aí pela Anitta, pelo Pablo Vittar. Pela filósofa, né? É. A grande filósofa. Então, eu creio que deveríamos ter um sistema eleitoral como, assim, existe o sistema da habilitação. Você vai lá, você faz um teste, você comprova que você tem capacidade de saber como funciona os mecanismos do governo. Claro. Tá? O que é um vereador, o que é um governador, o que é a tripartição de poderes, porque aquela coisa extremamente inteligente da Anitta, que possivelmente tem um cérebro menor do que uma ameba com meio cérebro, ela não sabe disso. Né? Não ofenda a ameba. Desculpa ofender as amebas. Amebofóbico. Deu um de amebofóbico agora, desculpa. Então você veja bem, uma mulher daquela lá que não tem a capacidade de saber o que é poder executivo, legislativo e judiciário, não sabe que isso começou após a Revolução Francesa, que houve a queda da Bastilha, que Montesquieu idealizou essa tripartição de poderes para evitar que nós tivéssemos poderes absolutistas até hoje. Ela não sabe absolutamente nada e ela vota, ela influencia pessoas a votar. Exato. Por isso que a política está do jeito que está. É uma irresponsabilidade, né? É uma irresponsabilidade muito grande. E voltando só um pouquinho lá atrás, quando a gente falava do poder de fogo que tem traficantes, bandidos, como estamos com o policial aqui, né? Aproveitamos. Gente, dentro dos nossos direitos como cidadãos, também, eu sou muito a favor também, Santão, de que a população se arme. Lógico. Entende? Quando as pessoas elas pegaram muito no pé e tem um Nine Fingers, dizendo que vai acabar com os clubes de tiro. Ô, meu amor,
O bandido, eu sou CAC, tá? O bandido, a arma que ele usa para entrar na tua casa, violar tua filhinha, tua esposa, na tua frente antes de te matar, provavelmente mataria elas também, ou então deixar elas ali vivas, com aquela lembrança gostosa do dia que elas foram, né, violadas por um ser tão protegido da sociedade. As armas que esse bandido usa, elas não são legalizadas. Esse bandido não precisou passar por toda a série preparatória, psicotécnico, cursos, treinamento. Ainda bem que o treinamento não faz, né? Você não tinha acertado o helicóptero. Mas, mas a gente acerta ele de longe. Então, meu amor, é o que eu digo. Se uma pessoa entrar na minha casa, e eu digo isso sem medo, sem choro nem vela, e eu preparo minha filha para isso, tá? Preparo ela psicologicamente. Ela vai comigo pro clube de tiro. Quando eu vou treinar, ela vai comigo. Ela que faz minhas fotos. Entendeu? Prepara minha filha para isso. A minha filha sabe que a polícia é o lado bom da história. A minha filha sabe, porque tem muito disso também, né? E, gente, esse bandidinho que entra na tua casa armado, essa arma não é. Então, quando vocês ficam com essa briguinha e querer se parecer... Porque as pessoas acham que é ser intelectual, né? Que paz e amor. A arma não é para matar. A arma não é para matar. A arma é para se proteger. Flávia, primeiro que o Lula é um hipócrita. Os seguranças dele andam armados. Até os dentes. Inclusive, teve um deputado estadual que pediu averiguação porque um dos seguranças dele estava armado e não é... com uma metralhadora e não estava... ela estava ostensiva. Uhum. Quem pode portar arma ostensiva é o policial enquanto uniformizado. Claro. Certo? Eu, por exemplo, porto arma de fogo quando eu estou à paisana de forma velada, não ostensiva. Claro. Então, assim, ele é cercado de inúmeros seguranças, todos armados. Marcelo Freixo, seguranças armados. Todos os defensores do desarmamento são assim. Aquele cara que era apresentador da Globo lá, o Huck. Luciano Huck. Tudo armado. Eles são hipócritas. Aliás, a casa dele é uma fortaleza. São hipócritas, canalhas. Eles querem para as outras pessoas aquilo que eles não vivem. Exatamente. A esposa deles pode ser protegida, né? É lógico que uma sociedade desarmada, ela está suscetível a ser escravizada. Olha só o que o povo da Ucrânia fez. Uma burrice completa, estúpida, tremenda, que custou muito caro agora para o povo ucraniano. Eles tinham armamentos de guerra nucleares. Uhum. Aí foi feito um acordo em 1994. A ONU falou o seguinte, olha, entrega suas armas. Se alguém atacar você, a gente te defende. Claro. A Rússia falou assim, não, entrega suas armas, porque a gente não ataca você. Aí a Ucrânia acreditou e falou assim, que legal, vocês são bonzinhos, toma as armas aqui. E assinaram um papelzinho ali. Agora eles estão sem armas, tendo o país destruído, 25% da população já saiu de lá, inúmeros foram mortos, crianças mortas, mulheres mortas, idosos, pessoas que não têm casa mais, não têm onde morar, não têm segurança, porque a qualquer momento pode cair uma bomba em cima da casa delas. Crianças atravessando a fronteira muitas vezes sem os pais, sem as mães, talvez nunca mais vejam, órfãos. Por quê? Estão desarmados. Não precisa nem ir longe, não. Na Suíça, praticamente todo cidadão tem um fuzil dentro de casa. Olha só. Por isso que não se invade a Suíça. Nos Estados Unidos, todo mundo praticamente tem uma arma dentro de casa. Exato. Por isso que ninguém vai aos Estados Unidos. Se mesmo o exército da Ucrânia não fosse bem armado, se todo cidadão lá tivesse uma arma de fogo, eu duvido que um exército russo ou de qualquer outro país fosse invadir lá. Porque o que aconteceria? Como aconteceu aqui em Guarapuava, onde um grupo de 50 bandidos ou 30 ali dominou uma cidade de mais de 200 mil habitantes, se 10% daquela população ali tivesse arma de fogo, dos prédios eles atirariam nos bandidos. Claro que sim. Bandido não invade. Agora, ele vai invadir onde o povo está desarmado. Não, e não precisa ir muito longe, não. Nós temos aqui, ó. Inclusive... E complementando, eu quero te parabenizar porque você é CAC que você ensina sua filha. Vou falar para as pessoas, se você tiver uma faca dentro de casa, uma barra de ferro, uma arma, e o bandido entrar, dê o cabo no bandido de forma mais rápida possível. Porque se ele tiver uma oportunidade de 1 segundo, ele vai tomar a arma de você, ele vai estuprar você na frente da sua família, e isso já aconteceu inúmeras vezes. Não subestime a maldade que há dentro do coração de um bandido.
Eu já coloquei mais de 300 desses na cadeia e eu sei muito bem do que eles são capazes. Exatamente. Depois fica lá, né? Os menorzinhos. Porque eu me lembro muito bem, quando a gente tá falando disso aqui, que uma das brigas, e eu não tô defendendo que uma pessoa ou outra não, tá? Todo mundo que me conhece já sabe a minha posição política, tudo mais. Não é nem questão de defesa. É realmente aquela briga que ficou famosíssima, onde acusaram o presidente de ser machista, que foi a discussão com a marmita Maria do Rosário, era justamente sobre um crime desse, onde menores de idade, que também entra aquela outra coisa da maioridade penal e tudo, onde menores de idade violaram um rapaz e uma moça realmente de bem, Sim. entendeu? A menina estava grávida. E eles violaram, mas foi tipo assim, graus de crueldade, não foi só fazer, sabe aquela coisa? Eles violaram a guria na frente dele. Depois degolaram ele na frente dela para ela ver. E depois a mataram. E essa senhora, porque, né, eu ainda sou educada, e meu pai tá vendo, né? Ele vai falar, você chamou a velhinha lá de, né, um nome feio. Não pode. Essa senhora estava defendendo esses bandidos ou vítimas da sociedade. E ele estava defendendo família das vítimas e as vítimas. Sim. E o vídeo ali proporcionalmente colocado da maneira como queriam, né? Esse povo da esquerda, Flávia, independente da cor da pele, do sexo, eles são canalhas. Eu fui taxado de machista aqui também na Câmara de Vereadores de Londrina por uma vereadora, eu me reservo não falar o nome dela agora, tá? Na ocasião correta eu vou revelar essa história. Porque ela foi bater boca comigo e ela achou que ela ia montar em cima das minhas costas. Feminista, ao extremo. Então, mas se Hipócrita. ela é feminista, ela tá brigando por igualdade, não é? As feministas, o que elas querem? Elas odeiam o cabra macho, sabe? Eu sou casado, defendo a minha esposa, tá? Defendo as mulheres, assim como o presidente Bolsonaro fez. De fato, defendo. Agora, não vem querer montar em cima das minhas costas, sendo homem, sendo Sim. mulher, qualquer um, porque assim, aqui não tem não. Entendeu? Mas acontece aqui isso. é igual o cavalo paraguaio. Você tentou montar em cima das costas, vai pro chão. Mas acontece isso. Eu acho que essa inversão, sabe? Eu falei justo no último, eu falei sobre isso. Que eu detesto os istas. Machista, feminista, todos os istas. E não me representa. Porque são hipócritas e não são coerentes. Porque a partir do momento que uma mulher for feminista, né? Essa mulher vai fazer o quê? Ela vai dizer, então, que eu tenho o direito de igual a igual pra você. Então, tu vai aguentar a porrada de igual pra igual comigo. Não. Então, mas o que ela quer? Ela quer poder falar, mas na hora de receber, ela quer ser o quê? Mulher. Para, não. Se eu vou peitar você de igual pra igual, é de igual pra igual. Ou eu vou entrar numa luta corporal contigo, vou dizer, ó, você bate menos, tá? Porque você é homem. Não. Se eu disser, ó, a gente é igual. A gente é igual? A gente é igual. E eu não acho que nós somos iguais. De jeito Entendeu? nenhum. Eu não acho que nós somos iguais, mas não acho que seja menos capacidade ou competência dos dois lados. São características do sexo. Exatamente. Eu não vou, por exemplo, entrou um bandido dentro de casa. Tá tentando entrar. Eu não vou colocar minha esposa para defender a família. Eu vou defender, porque eu sou homem. Entendeu? Eu não vou colocar minha esposa para subir no telhado para trocar uma telha. Se eu precisar carregar um saco de cimento, eu não vou colocar nas costas da minha esposa. Agora, ela tem as características dela. Então, assim, a mulher, primeiro, quando ela se torna feminista, né? Ela deixa de ser feminina. Então, tem que deixar crescer o pelo do sovaco, o pelo da perna. Geralmente, elas param de tomar banho, começam a criar piolho, vai pra maconha. Mas você sabe o que acontece nisso? E ficam horríveis. Tem umas artistas aí que eram femininas e viraram feministas, pelo amor de Deus. Mas você sabe o que acontece nisso, ô Santão? Eu vejo como uma ignorância muito grande. Por quê? Ela deixa de fazer tudo isso, ela parte daquele discurso de eu estou deixando de fazer tudo isso porque ela faz para o homem. Então você fala assim, então você não tem amor próprio, meu amor. Se para ser feminista tem que deixar de ter amor próprio, eu vou ficar assim mesmo. Por quê? Eu, pelo menos, a Flávia, eu não me arrumo, eu não me perfumo, eu não me depilo para alguém.
Entendeu? Claro, se a outra pessoa vê e fala, olha, tá bonito, obrigada, que também não vou te processar por assédio. Que isso também já encheu o saco. Acabou a conquista. Porque hoje em dia fala, você está muito bonita. Pronto. Esse mimimi tá me acabando. Poxa, acabou, gente. Ninguém mais manda bombom pra gente de medo. As flores pararam de chegar porque o cara tem medo de ser processado por assédio. Aquela coisa gostosa da conquista, sabe? Tudo isso tá acabando. Então, eu acho que, gente, você não se arruma pro cara. A partir do momento que você achar que você está bonita, que você se sentir aciada, que você está Essa é bem. uma característica da mulher. A mulher, ela é feminina. Deus fez a mulher assim. Ela é mais vaidosa, ela gosta de se Ela é cuidar. mais Entendeu? Ela detalhista. é mais detalhista. E o feminismo quer acabar com as características da mulher. Por isso que a maioria das secretárias, por exemplo, não é porque acha que ela tem menos capacidade. Pelo contrário. Um homem de negócios, assim, ele prefere contratar uma mulher para ser a secretária executiva dele, uma pessoa muitas vezes trilíngue, com faculdade, uma mulher super bem formada, mas uma mulher. Porque a mulher é maternalista, ela cuida mais, ela é detalhista. Eu consigo estar ouvindo o meu chefe aqui. Ele está falando, eu estou ouvindo ele, já sei o que está acontecendo aqui. Perfeito. Ela vai conseguir atender 3, 4 pontos ao mesmo tempo, que o homem não consegue. O homem só consegue fazer uma É, coisa. o homem ou dirige ou fala com você. Né? Se ele começar a conversar, ele baixa o carro. Não, você começar a conversar, ele erra a rua e fica brabo. Ou, tá vendo? Você me fez errar a rua. E é verdade. Cada um ali, gente, tem a sua. Mas quer queira, quer não, o homem, ele é prático. Nós não temos mais homens no cargo de diretor-geral de uma indústria por machismo, feminismo. É porque o homem não é maternalista. Entendeu? A mulher, quando ela vai demitir um profissional, ela pesa não só a capacidade ou incapacidade dele, ela já vai pensar na família dele, entende? Em alguns casos, não é que não existam mulheres, tem mulheres diretoras, né? Mas essas mulheres, pode perceber, ela tem uma energia masculina, que tem um outro tema, já vi assim, uma palestra incrível de um psiquiatra falando sobre isso, da energia feminina e energia masculina. E ela tem uma energia masculina, essa mulher. Entendeu? Porque ela consegue ser mais racional do que emocional numa decisão. Então, por quê? O homem, muitas vezes, em grande parte das empresas, é o diretor-geral. Por isso. Porque ele é mais racional naquele momento. Ele vai racionalizar competência, cargo, números, né? E já a mulher, pode ter um homem e uma mulher para comprar um cargo, digamos, de um secretário executivo. O homem vai perder. Porque ele não é detalhista. Então, assim como a mulher acaba perdendo ali incompetência igualzinha com o homem na hora de um cargo geral, por ele ser mais racional do que emocional do que ela, o homem perde no outro. Porque ela é mais detalhista. Você sabe que uma mulher... A assessora dele é uma mulher, gente. Né? Ela é detalhista. Sim. Ela te cuida. É diferente de um homem ter que cuidar dos teus detalhezinhos, de esquecer. Ela vai se lembrar de coisas que tua esposa se lembraria. Não é? Uns detalhes que você, no teu trabalho, que são úteis. Pelo amor do Santo Eterno Deus, não acabem com a feminilidade da mulher. Eu acho a mulher muito mais linda do que o homem. Tanto que eu casei com uma e já estou com ela há 24 anos e está comigo até hoje. Eu acho que a gente vai morrer velhinho junto. Agora, Nossa. estão acabando com a feminilidade da mulher. Mas não é só façam isso. isso, entendeu? É a mesma coisa, o feminismo também quer acabar com a masculinidade dos homens. Pois por favor, não acabem com a gentileza dos homens, gente. E não sou só eu. Eu vejo, você deve, né, quando está aquele horário de descanso, quando você está vendo ali as mulheres, elas estão reclamando. Sabe? A gente não encontra mais, a gente não tem homens. Gente, não é. Vocês estão podando de um jeito. Entende? Isso não quer dizer que ela não vá se impor, que ela não vá se defender. Eu quero ver o cabra macho que vai levantar um dedo pra mim. Entendeu? Não vai. Vai, pode ser que levante, mas eu quero ver ele levantar depois o dedo e o corpinho do chão. Mas eu acho que a mulher, o seu empoderamento, essa palavra empoderamento, ela tá começando a pegar mal já. Porque nós temos que ser empoderadas no sentido de aprender a nos defender. Nem sempre você vai ter, né, uma pessoa do lado capacitada para estar te defendendo. Aprender a se impor com respeito.
Entende? Isso não vai te deixar menos mulher. Você não é menos mulher por Empoderamento não é isso. você inventar música de conotação sexual e ficar fazendo movimento copulatório como a Anitta. Isso Exato. daí é você... Isso é libertinagem, Libertinagem, é você transformar a mulher única e exclusivamente num objeto sexual, né? né? Eu acho. Vai contra. É isso que eu não entendo. Você tá entendendo? É essa parte do. Você falou uma coisa perfeita. Isso é que eu não entendo da tal feminista. Porque ela diz que ela vai ser feminista. Porque a mulher não pode ser simplesmente um objeto de prazer para o homem, mas ela vai e mostra até o útero dela. Porque ela é a dona do corpo dela e está expondo esse corpo. Ou como Wesley Safadão agora, fala mesmo, não quero nem saber, que está expondo a filha. Pra mim aquilo ali é crime Claro que aquilo é e crime. deveria ser responsabilizado. Porque se é porque ele é Wesley Safadão. E eu acho que tem que ter alguém de peito que retrase com esse processo. Por quê? Porque se eu, Flávia, uma anônima, fizesse isso, o conselho tutelar estava na minha porta dizendo que eu estou expondo a minha filha. Eu já vi pai, vocês já devem ter visto também, pais que, porque levam o filho para aprender com ele, filho de 12, 13 anos, numa obra, né? Sim. De pintor, de concreto ali, bater concreto, o conselho tutelar caiu em cima dele. Tá ensinando a trabalhar. Tá ensinando a trabalhar. E o conselho tutelar cai em cima dele. Aí um homem pega a filha dele. Expõe como objeto sexual uma criança de, eu acho que 8 ou 9 anos. É, vou te pegar, vou não sei o quê. Sim, sim, sim. Como é que é? E é mais. Aí tá entrando até um certo nível da pedofilia. Concordo, concordo. Você entendeu? Plenamente. E nós pais, eu acho que é o nosso papel como pais. Nós engolimos muito, nós estamos dando a educação dos nossos filhos para isso aqui, ó. Computador, celular, a internet é a nova babá. Só que essa babá tem uma boca suja e uma mente. E você não está olhando. Os pais não estão confirmando, não estão conferindo. Tem criança de 12 anos indo encontrar marmanjo na praça, porque marmanjo se fez de menininho de 12, 13 anos também, e violando a guria. E depois a culpa é de quem? Do governo ou do prefeito que não pôs segurança. A tua segurança principal primeiro é dentro da sua casa. Você é o primeiro agente de segurança do seu filho. Né? E uma coisa, um outro ponto, quando vamos falar de segurança, então, né? A gente está quase Vamos lá. acabando, mas você protege bastante realmente os seus, né? Porque o policial em si, o Brasil, ele é muito injusto, né? Com o policial. Flávio, nós temos uma legislação e um poder judiciário, em grande parte, cooptada pelos mecanismos de esquerda. Os mecanismos de esquerda, eles são contra o policial. E temos também um cidadão que fez faculdade em Frankfurt, que a gente chama de Faculdade do Mal, que é o Herbert Marcuse. Ele elaborou 33 teses da New Left, que é a nova esquerda. E ele disse que o proletariado não vai fazer mais a revolução, essa revolução marxista, marxista cultural, a fim de tomar o poder. Porque o proletariado se acostumou com os bens de consumo, com o óculos, com o computador, com o telefone, com a televisão, com a geladeira. E diz que a revolução vai ser feita pelos excluídos da sociedade. E eles classificam esses excluídos como as prostitutas, os drogados, os travestis, os bandidos, o crime organizado. Por isso que eles protegem esse tipo de gente. Entendeu? Olha, Essa revolução utópica que onde foi estabelecida no mundo afora, eu estou dizendo do comunismo, do socialismo, claro. só trouxe destruição, só trouxe morte, só trouxe desgraça. Na China foram mais de 60 milhões de pessoas mortas Nossa. quando o regime de Mao Tse-tung iniciou o processo lá. Nós tivemos mortes também na Ucrânia com o Holodomor, em que inúmeras pessoas tiveram o alimento das suas casas retiradas pelo ditador da época, me fugiu o nome agora aqui, o Stalin. E nós temos hoje ainda países socialistas, como por exemplo a China, onde não se tem liberdade de nada, não se tem liberdade nem de crença. Nós temos Cuba, que é uma falência total de miséria.
na Coreia do Eu estive em Norte. Cuba. Então, Triste. esse triste. povo aí é o típico povo que muitas vezes está no poder, que engana as pessoas, que pega dinheiro da corrupção para se eleger e está lá e faz as leis impedindo o trabalho policial. Uhum. Então, assim, a conjuntura ela é muito mais complexa e mais macro do que as pessoas pensam. Por isso a necessidade de leitura, para que você consiga compreender com aquilo que você está mexendo. Muitas vezes existem algumas pautas que entram na Câmara de Vereadores que eu voto contra e as pessoas acabam me taxando disso ou daquilo. Eu estou lutando contra todos esses poderes, entendeu? E é por vocês, isso que o povo às vezes não entende. Sem condição de trabalho do policial, Uhum. a sociedade que vai sucumbir. Eu tenho visto bastante coisas, então. Eu acho que você realmente. Ouso em dizer, não vou nem dizer, eu ia dizer um pouco mais aberto, mais amplo, mas não. Eu ia dizer um dos, mas não. Eu acho que você é o vereador mais ativo da nossa Câmara. Muito e obrigado. não desse mandato, tá? Das últimas eleições. Porque você não está ali para agir por interesses de ninguém, nem do teu próprio partido. De forma alguma, eu não peguei nenhum dinheiro do partido para poder ser eleito. Na verdade, eu sou contra o partido. E eu acho que não deveria nem existir Deveria partido ter no o direito, né? Não deveria ter partido no Brasil. Os partidos são amarras Aham. político-partidárias. Muita gente que entra lá já entra com o rabo amarrado mesmo e só vai seguir os cacifes do partido. Você acha que podia ser daquele jeito, tipo assim, uma coisa meio leiga aqui, gente. Podia ser daquele jeito, tipo, vamos supor, quantos vereadores são? 19. 19 vereadores, né? As 19 pessoas mais votadas Perfeito. entram. Isso é a vontade popular. O que tem a ver com a vontade popular. É isso que eu não entendo. Às vezes um cara de 3 mil votos Flávia, não entra. O que é democracia? Democracia é a vontade da maioria do povo. Uhum. Olha, foram 2 vereadores que tiveram menos votos do que eu. Mas aqui em Londrina teve 5 pessoas que teve mais votos do que eu. Então, na verdade, nem era para eu ser vereador. Consegue entender isso? Sim. Eu estou no cargo de vereador. Demorei um tempinho para entender essa É. história de legenda aí. O povo não sabe ainda. Eu estou no cargo de vereador por causa da legenda partidária. Uhum. Tá? Mas, mesmo eu estando lá, eu acho injusto Acho esse que sistema. você é o único caso que eu vou defender, então, a legenda. Tá? Então, assim, foi um milagre de Deus, né? Porque eu entrei ali na Câmara de Vereadores de uma forma totalmente atípica, Claro. tá? A gente sabe que... Eu vou falar de eleições passadas, tá? Ó, veja bem, eu tô falando de eleições passadas. Não tô acusando nenhum vereador Passado, dessa gente. legislatura. Passado, em que tá? vereadores ali possivelmente gastaram até R$500 mil para estarem no cargo de vereador. São pessoas anjinhos que caiu do céu, porque o cara não vai ganhar meio milhão de reais em 4 anos de mandato. Né? O meu salário Então, ali... né? Pagou para trabalhar? O meu salário talvez seja o menor líquido da Câmara de Vereadores, porque eu tenho que pagar a carga tributária alta. Né? 14% de previdência, apesar que eu não vou aposentar no cargo de vereador, e mais 27,5% de imposto de renda. Então, e de vez em quando eu tenho gastos no gabinete. Eu tenho os gastos no gabinete, eu tenho meus programas sociais que eu banco do meu bolso, que eu não sou hipócrita, certo? Então me sobra menos da metade do valor do salário bruto, Olha que é só. 12.900, tá? Veja bem, 6 mil, são 72 mil por ano. Se eu juntar tudo isso, são 300 mil nenhuma legislatura, não dá nem 300 mil. Eu estou dizendo que eu a estou... pessoa gastou 500 mil. E eu estou dizendo que eu estou gastando um bom tempo da minha vida trabalhando no cargo de vereador. Aham. Agora a pessoa investe 200 mil para trabalhar bastante. Olha, tem que ser muito idiota, Tá muito pagando pra trouxa, trabalhar, muito né? estúpido para acreditar que um cara desse é um bonzinho. Ele vai meter a mão no teu dinheiro, cara. Então, Não vota num canalha desse. Uma das coisas de fazer, assim, um dos motivos de eu ter você aqui conversando é justo isso também. A tua, outra vez, coerência de o cara confiou em você. Entendeu? O cara votou em você. Porque você se candidatou a uma vaga de emprego para trabalhar 4 anos. O que acontece? Acontece que esse candidato que você colocou para trabalhar ali, ele está usando a minha empresa, entendeu? Porque, na verdade, ele quer trabalhar numa outra empresa, que ele crê que ser maior, que seria o Estado. Ele entra com o meu voto, eu coloco ele para ser vereador, ele fica só 2 anos, não cumpre o compromisso que fez comigo, já para se lançar a deputado estadual. Me desculpa, tá? Mas é a minha maneira como cidadã de pensar. Eu penso igual você.
Inclusive, olha só, teve muita gente que me criticou. Eles não conseguem me chamar de corrupto, não conseguem me chamar de vagabundo. Eu fui criticado porque eu estava trabalhando bastante. Você acredita nisso? E teve gente que falou assim, ó, você está trabalhando muito porque você quer sair candidato a deputados. Ou deputado federal ou estadual. E saiu até uma pesquisa que eu teria talvez uma chance grande de estar sendo eleito. Eu esperei sair a eleição desse ano. Eu deveria ter me desvinculado do meu cargo de policial rodoviário federal há um bom tempo já. Senão não posso concorrer e não me desvinculei. Não sou candidato. Claro. Tá? Eu vou cumprir, se Deus me permitir até lá, os meus 4 anos no meu primeiro mandato de vereador. Seu compromisso. Eventualmente, eu penso que pelo menos o primeiro mandato, esse eu penso igual você, o vereador precisa cumprir pelo menos 4 anos. E outra coisa, se disser pra mim, você tá trabalhando demais porque você vai querer ser, olha que bom. Então quer dizer que se eu colocar aquele cara como deputado, ele vai trabalhar demais. Porque é isso que tá faltando. Você tá entendendo? Eu quero um cara que trabalhe mesmo, mas eu quero um cara que tenha cérebro, eu quero um cara que entenda do que tá fazendo. Eu quero um cara que quando qualquer outro deputado, senador, o que seja, que coloque lá um projeto, eu quero um cara que vai ler. Opa, eu vou saber se eu vou aprovar ou não, porque o fulano ou o ciclano tá me cobrando que eu vote. Não, eu vou ler esse projeto, eu vou entender esse projeto. Tem pessoas que votam, e eu me arrisco a dizer sim, tá? Tem vereador que não sabe interpretar um projeto. Ele vota de acordo com o que é mandado. Justamente isso aconteceu aqui na Câmara de Vereadores há um pouco de tempo atrás, em que entrou um projeto de lei para a Prefeitura emprestar 100 milhões de reais. Eu solicitei inúmeros documentos para a Prefeitura, nunca tive esses documentos. Infelizmente, o projeto de lei entrou em regime de urgência. O presidente da Caixa esteve no local, lá na Câmara de Vereadores. Aí eu falei assim, por que o regime de urgência? Aí ele me explicou que era em virtude da taxa de juros. Que se não entrasse em regime de urgência, então poderia ter uma taxa de juros maior. Eu votei na primeira discussão para que o projeto entrasse, porque nós temos 2 discussões. Claro. Para que nesse meio tempo eu analisasse o projeto, documentos que a Prefeitura iriam me entregar, porém não me entregaram nada, sequer o contrato. Zero transparência, né? Zero. Aí, com as informações que eu tive, eu elaborei algumas planilhas, porque nós temos hoje os empréstimos em que são cobrados juros em diversos tipos de taxas. Geralmente são 4 taxas. Geralmente é feito na planilha Price. Eu elaborei a planilha Price e os números que tinham falado para mim não se chegavam... Não bate. Não bate. Eu discursei isso na Câmara de Vereadores. Eu coloquei lá essa planilha, eu mostrei, coloquei o cálculo de cada parcela. Eu cheguei à conclusão que possivelmente esse empréstimo de 100 milhões, no final a Prefeitura vai pagar 235 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, será de 182. Também não me mostraram esses documentos. No final, a gente vai ver quem está certo ou quem está errado. Mesmo sendo 182, eu ainda achei desvantajoso para a Prefeitura. Gente, uma coisa muito clara, e nós já falamos no outro podcast, das funções de cada um, de um vereador, de um deputado, que as pessoas não sabem nem qual é a função realmente para o cargo que ele está votando. Além de criar ali decreto que beneficia, ajude a população do município, a principal função do vereador é a fiscalização desse prefeito. Esse prefeito sabe, de qualquer prefeito, isso eu estou falando de qualquer município, tá? Então, o prefeito ele não faz um favor, ele tem a obrigação de entregar esses documentos que são cobrados por um vereador, que é quem me representa legalmente dentro da Câmara. Entendeu? Ele tem obrigação. Ele não está fazendo um favor para você. Entendeu? Só que sabe o que falta? Falta o povo levantar a região glútea da cadeira, porque só malhar lá na academia não vai adiantar, não. Entendeu? Levanta essa região glútea da tua cadeira, porque daqui a pouco você não vai ter dinheiro nem para pagar a academia. Entendeu? E comece realmente a exercer. Porque eu ter alguém que me representa não significa que eu não preciso fazer nada. Ficar de braços cruzados também não adianta. Perfeito. Entendeu? A pressão popular deve existir em cima dos políticos eleitos. Deve existir. Exatamente. E, assim, para terminar mesmo, né? Agora vem. Gente, não dá para entrevistar um policial sem falar mito ou verdade, ok? Manda ver. É
É verdade que as mulheres adoram conversar, fazer amizade com policiais? Olha, eu não sou. Ah, ele achou que era só isso, sabe, gente? Era só falar alguma coisa. Não, Bom, eu especificamente não tenho amizade com nenhuma mulher, Ah, tá? elas tentam. Eu acho que a tua pergunta é um pouco mais profunda, né? As Só um mulheres dão em cima do policial pouquinho. porque ele é policial? Eu acho que existe Só de sim. falar, você é o quê? É assim, já aconteceu essa mudança? Ah, o que que você faz? Ah, eu sou policial. Oi? Eu acho que acontece mais no trabalho mesmo, em virtude do uniforme. A Polícia Rodoviária Federal tem um uniforme bastante bonito, né? E para responder que eu acho que as mulheres gostam. Como é que a tua esposa lida com... Ela te pergunta. Eu vou. Ah, não, a minha esposa está acostumada a me ver de uniforme. Não, se ela te pergunta sobre o assédio, porque, ó, eu vou Não, te contar, eu- nós mulheres, a gente Ah. conversa entre a gente, tá? Certo. Então, Eu já fui assediado no meu trabalho algumas vezes. E eu conto todas as vezes para minha esposa, eu nunca escondi dela. aham. O que que acontece? Como você falou, acho que está faltando homem no mercado, né? Eventualmente acontece, né? De mulheres jogarem galanteios. Às vezes passa na Polícia Rodoviária Federal, leva um bilhetinho com o telefone e tal. Mas como eu sou um homem fiel, eu jogo esses telefones fora, entendeu? Agora, os colegas que são solteiros tal, eu acho que eles meio Tem que... umas, eu já vi umas gurias que elas falam que, tipo assim, né? Ela foi parada ali numa blitz, aí o policial fala assim, ah, tá, tal. Qual que é o seu WhatsApp pra eu anotar aqui na ficha? O WhatsApp, é pra ficha mesmo, né? É pra anotar ali Antigamente na naquela polícia... ocorrência, né? No boletim de acidente e tal, ou numa ocorrência criminal, você colhe Não, eu tô falando o só... telefone das pessoas. Não, eu tô falando só numa abordagem. Na abordagem... Antigamente na Polícia Rodoviária Federal tinha um sistema que... Ô, gente, vocês não estão vendo daí não, mas ele tá meio vermelho, tá? Tinha um sistema que a gente computava alguns dados estatísticos ali, a gente pegava o telefone do usuário abordado, né? Talvez seja nessa situação. Fora isso não tem... Ah, tá. Então, se ele mandar um oi, tudo bem, eu sou o policial que te abordou lá, a gente precisa ir fazer um pouco mais de averiguação, não é verdade, é fake news. Fake news total. Não existe... Não existe procedimento policial estabelecido que faça isso, tá? Ai, ai. Porque a mulherada gosta do uniforme. Gente, ó, vamos fazer assim? Porque eu gosto de fazer isso, sabe, gente? Porque daí eu deixo registrado, depois eu só encho o saco. Vamos deixar combinado que o outro dia você volta e a gente conversa mais um pouquinho? Lógico, Flávio. Certamente. Né? Primeiramente porque eu sou um vereador eleito aqui na cidade de Londrina e as pessoas, principalmente que pensam como nós, precisam saber aquilo que a gente está desenvolvendo de trabalho dentro da Câmara de Vereadores, né? Para que a gente possa influenciar. Você falou que é CAC. Sim. Eu fiz um vídeo esses dias mostrando se uma arma calibre 22, ela pode te ajudar a proteger você, sua família, teu comércio. E só em virtude desse vídeo, pelo menos 10 pessoas me ligaram, falando onde que eu compro essa arma, que modelo que é, etc. Como é que eu faço para ser CAC, ou eu vou direto à Polícia Federal para ter meu porte de arma. Então a gente precisa influenciar para o bem, tá? Claro. E você é uma pessoa que tem essa estirpe, tem essa vontade de influenciar para o bem, tá? Primeiro eu tenho que parabenizar você por isso. Obrigada. É bem por aí. É realmente bem por aí. Eu acho que você aí de casa, que fique muito claro. Independente de opiniões pessoais minhas, escolhas minhas ou não, eu gostaria que você levasse essa conversa pelo lado, principalmente, dos teus direitos, que, sabe? E não só direitos, tem direitos que são obrigações também. Porque você tem o direito de fiscalizar o trabalho de quem está te representando, mas eu vou mais além. Eu acho que você tem também a obrigação disso. Descruzar o braço, sair do sofá e cobrar, mas efetivamente, entendeu? Porque é só assim que a coisa vai dar certo. Enquanto os bons fiquem quietos, os maus dominam.
Entendeu? Então, é como dizem, o problema não é a maldade e o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E tá Eu na hora acho que dos essa bons frase é gritarem. do Martin Luther King, um dos caras que eu mais respeito na história da humanidade. Exatamente. Então, gente, vamos aí, vamos nos informar, sabe? Existem histórias e pessoas como eu adoro ler. Gosto muito de ler, de me informar. E você sabe que eu vi agora essa semana um documentário de 2 horas na Netflix, que eu acho que ela anda meio desvirtuada, mas esse documentário é muito bom, que é do Shimon Lopes, que o cara responsável por ser Israel o que é hoje. É impressionante. Se esse homem não existisse, não tivesse a perseverança, a inteligência que ele teve, entendeu? Hoje Israel não era a potência que é. E olha, eles são muito maiores do que qualquer um aqui que não tem se informado pensa, viu? Então, não é só onde nasceu Jesus, não, filho. Ali tem uma potência até nuclear gigante. Gigante. Ninguém vai ser besta de entrar ali, não. Entendeu? Muito obrigada, Santão. É com muito carinho que a gente vai estar se despedindo aqui, mas eu quero muito te agradecer. Eu sei que o seu dia a dia é corrido entre Câmara, entre Polícia Federal que você ainda exerce, a tua parte de assistência social que hoje mesmo, antes de vir para cá, você estava. Ou seja, de todo esse turbilhão, esse tempo que você tirou para estar aqui com a gente no Papo Solto, ó, com todo carinho eu te agradeço. Vou te dar um presente. Ó, pessoal de casa que já veio aqui, não chorem, não me cobrem, tá bom? Porque senão eu vou vir armada para me defender de vocês, tô brincando. Mas eu vou te dar de presente a nossa caneca do Papo Solto. Ele vai tomar o cafezinho dele todo dia. Aí, Jaque, ó, essa canequinha aqui, ó, você vai manter ela sempre ali, ó, café pro bichinho ficar desperto e seguir servindo como está servindo com excelência a nossa população. Muito obrigada, tanto como cidadã, como essa humilde condutora aqui do Papo Solto. Flávia, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Na minha casa só entra pessoas que eu confio. Tenho A minha certeza também. que você também faz isso. Se eu estou aqui, é porque você tem uma confiança no meu trabalho, tá? Prestigia o meu trabalho. Claro. E digo que te conheci hoje. Você é uma pessoa muito dinâmica, simpática. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho e que você possa continuar sendo usada por Deus para Amém. estar influenciando para o bem, tá bom? Tá bom, obrigada, obrigadão, galera. Tchau, tchau. Até o próximo. Deus abençoe. Tá filmando? Deus abençoe aí, pessoal. Um grande abraço.